Boa tarde. Boa. A senhora poderia contar pra gente a história, mais ou menos assim, resumidamente, a história de vida da senhora? Poxa, contar minha vida em Como foi a 52 anos. infância? Infância, adolescência, época de escola. Como conseguiu chegar aqui no Serra Vale? Toda a Serra trajetória. Vale. Tá bom, vou ser sucinta. Vou tentar reduzir rapidinho como foi minha trajetória. Bom, eu sou filha única de um pai e uma mãe que se separaram aos 2 anos, quando eu tinha 2 anos de idade. Nesse caso, meu pai ganhou na justiça. Quando eu fiz 5 anos, ele entrou na justiça e ganhou minha guarda. Coisa rara de acontecer o homem ganhar a guarda, mas meu pai, naquele momento, tinha um poder aquisitivo melhor que minha mãe, que era doméstica em Salvador, e ele ganhou na justiça, lá em Itabuna, do local que eu sou natural, de Itabuna. Eu nasci no bairro de Fátima. Fátima não, Califórnia. Troquei o nome porque é próximo do outro. E após conviver com meu pai até a idade de 8 anos, meu pai teve uma doença muito grave e morreu. Nesse momento que ele morreu, eu vim morar com a minha mãe. Vim morar com minha mãe em Salvador. Foi aí que eu descobri que a vida era dura, porque lá com meu pai eu era rainha. Com minha mãe eu descobri o que era realmente pobreza, o que era ser negro, que eu não tinha noção muito dessas coisas, porque lá pro seu interior meu pai tem um certo prestígio, porque era ligado às pessoas poderosas lá da terra de Itabuna. Eu era a Jojó, a filha de senhor Machado, José Machado de Oliveira. Então ninguém, sempre fui bem tratada e tudo. Chegando aqui, descobri uma nova realidade, a condição de vida de minha mãe era bem diferente. E não tive ela não teve condições de reaver o pouquinho que meu pai tinha para ajudar a me manter. A minha mãe já estava grávida da minha irmã, que veio ser junto de mim, de um segundo relacionamento dela. E aí fui conviver com a minha mãe, descobrindo a diversidade da vida, me readaptando a ser um mundo diferente. A senhora foi morar com sua mãe com quantos anos? Eu fui morar com minha mãe com 8, entendeu? E aí, naquele momento, eu descobri que algumas coisas não combinavam comigo. Eu não aceitava algumas coisas. E por não aceitar essas algumas coisas, dos 8 aos 13 anos, eu fiquei planejando como é que eu ia... como é que eu ia mudar aquela situação que não me deixava feliz, entendeu? Eu tô abrindo uma coisa que é muito profunda para mim, eu tô com vontade de chorar, porque... Obrigada por isso. Às vezes as pessoas conhecem as pessoas, não sabem a origem dela. Isso que vocês estão... De como eu enfrentei determinadas coisas na minha vida. E aí, chegando em Salvador, como eu falei, eu não gostava daquela coisa da chamada pobreza. Eu digo, pô, eu vou lutar para mudar isso aqui. E comecei a achar tudo diferente, sabe? Porque eu ia em um bairro, era uma coisa, pô, diferentão, assim, uma coisa diferente pra caramba. E lá onde eu morava, em um bairro chamado 7 de Abril, na rua 6 de Janeiro, onde eu cheguei com 8 anos de idade, era tudo muito estranho, sabe? Era muita lama, muita coisa estranha. No colégio também, eu me senti uma raiazinha lá em Itabuna aqui, os meninos começaram a me chamar de nega preta do Bozó, tomar banho, bota pó, aquilo pra mim me irritava, e eu dizia assim, gente, eu não quero isso. Aí com 13 anos, aí fui enfrentando essas coisas todas. E tinha um detalhe, minha mãe era religiosa, olha que coisa engraçada, só na Bahia. Meu pai candomblezeiro, minha mãe religiosa, pentecostal. No caso, na época ela era batista, depois ela virou assembleana. Então eu tinha uma diversidade diferente da minha cabeça. A única coisa que eu não queria era o determinismo. Aquela coisa, nasceu pobre, vai morrer pobre. Eu olhava para um lado e do outro e dizia, isso não quer isso para mim não. Então eu fugi de casa com 13 anos de idade. E a senhora foi Ousadia, pra onde, né? a partir daí? Eu comecei a raciocinar. Disse, o que é que eu posso fazer na vida com 13 anos de idade para mudar essa história? Eu acho que, na verdade, eu não gostava era da pobreza, sabe? E, porra, não é isso que eu quis vir, não. Eu morava numa casa de taipa e quando chovia era uma lama das ruas. Eu digo, não quero isso, não. Aí fugi. Aí eu disse, o que é que eu posso fazer para... A única coisa que eu sabia é que eu tinha que estudar, porque eu tinha certeza, dentro da minha consciência, dos meus 13 anos, que o estudo era transformador, sabe? Que o estudo, ele abria a porta para qualquer coisa. Aí, pô, como é que eu vou viver para me manter isso aqui? Difícil. Aí passei um período na casa de uma senhora que me orientou muito. Minha mãe me achou, eu fugi, mas minha mãe me achou, ainda tem esse detalhe.
Minha mãe me achou e deu trabalho, viu? Puxa, eu não querendo, ela me pegou, levou pra casa do meu tio. E como naquela época a porrada consertava tudo, ela me deu uma surra. Enquanto eu fui tomar o banho depois da surra pra eu ir pra casa do meu tio, pra minha casa com ela, que ela me achou na casa do meu tio, que eu fui lá visitar ele, eu fugi de novo. Enquanto ela tava, o banheiro, essa coisa de casa antiga, que o banheiro era longe, eu falo, dei um toque pra meu primo, traga aquela carteira de identidade, tá lá, que eu já tinha identidade de 13 anos. Ela levou, eu casquei fora. Mas eu fugi por melhora, que eu queria lutar, trabalhar e voltar para ajudar minha mãe, porque nessa altura do campeonato ela já tinha mais 3 filhos do segundo casamento. Raquel, Zaqueu, Daniel. Ela já tinha 3 filhos. E eu achava, meu pensamento, quanto mais minha mãe tinha filho, casava, não dava certo, que ela tinha filho, mas ela empobrecia. Às vezes eu paro para pensar assim, que quanto mais você tem filho desorganizadamente assim, sem ter um planejamento, talvez seja por isso que eu só tenho uma filha, que já tem 28 anos de idade, minha Dandara, que eu disse, capaz, parei mais de uma vez nesse mundo louco, é complicado para sustentar, para dar, né? Sim, aí eu fui trabalhar em casa de família, porque inteligentemente eu pensei o seguinte, lá eu vou comer, ter uma casa, dormir, vou receber dinheiro e vou estudar. Aí vem o problema. Não todos, mas uma boa parte dessas pessoas que contratavam as meninas naquela época para trabalhar tem um pensamento escravagista, sabe? Achava que você não precisava estudar, que você tinha que ficar naquele mundinho ali, sendo o servidor da casa. Para sempre. Como algumas senhoras chegam a 70, 80 anos nessa mesma situação, sabe? Aí quando eu pegava uma, a primeira coisa que eu fiz, eu não sabia cozinhar, não sabia fazer nada, eu digo, vou ser babá, porque eu sempre gostei de criança. Vou ser babá e vou ganhar meu dinheiro. Menina, era um negócio de maluco, porque você tinha que ser babá quase de domingo a domingo. Para conseguir uma folga era um negócio horrível. Eu olhava assim, não, isso aqui é tempo passageiro. Isso não é pro resto da minha vida, não. Aí, por causa disso, tive que parar meus estudos. Uma pessoa que concluiu a 5ª série na época com 10 anos, já quando eu cheguei aqui eu tinha 8, mas eu era bem adiantadinha, porque eu comecei a escrever com 4, 5 anos. E aí eu tive que parar de estudar. No primeiro momento que eu fui para casa de família, eu parei de estudar na 5ª série, porque eu tomei uns pauzinhos perdidos também, porque o choque do interior com aqui foi complicado para eu continuar os estudos. E trabalhando em casa de família, a primeira coisa que eu disse assim, olha, dona fulana, eu vou ficar aqui e tal, mas tem uma coisa, eu tenho que estudar. Eu isso como tenho que estudar, sendo meu guia, né? Meu lema. E aí algumas diziam, não, porque não. Aí eu fazia o seguinte, no desespero, quando aquela dizia assim, não, porque não pode, eu ficava lá na casa dela, mas já procurando alguém que entendesse a minha necessidade de estudar, entendeu? Quando eu conseguia, eu digo, por aqui, perna para que te tenho. E assim eu fui vivendo, aí eu fui conhecendo pessoas, sempre tive um pensamento muito assim, um pensamento de que tudo se transforma, que não é assim. E aí eu comecei a ler mais. Ler. Eu não estava estudando, mas eu lia muito. Algumas pessoas até se enganavam comigo. Eu lia de livro de direito a bula de remédio. Eu queria ler. Porque no momento que eu parei um tempo sem estudar, aquilo estava me dando agonia. Aí eu voltei a estudar. Vim estudar, sabe aonde? Colégio Estadual Rafael Serra Vaz, com muito orgulho. Porque aqui eu encontrei pessoas maravilhosas que me deram apoio. Tinha uma professora chamada Zoraide, que era do SOI, uma coisa que sempre falta nas escolas, serviço de orientação escolar. A professora Zoraide era um doce, e aí eu podia conversar com ela sobre minha vida, sobre tudo. E eu estudava, eu trabalhava, consegui, depois de passar na mão de muita gente que tinha esse pensamento escravocrata, eu consegui conhecer um casal de advogados que me ajudaram muito, seu Robélio e Dona Desuíta. Eles eram advogados e trabalhavam na Caixa. Eles entendiam a minha necessidade, eles tinham 3 filhos, entendiam a minha necessidade de estudar. Eles faziam tudo para que eu estudasse e para que eu ficasse com os filhos dele ao mesmo tempo, mas eles me davam apoio.